A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Oi, gente querida, que a graça do nosso Pai esteja com você, em meio à sua casa, em meio à sua família. Gostaria de convidar você para um tempo de reflexão. Eu vou dividir esse programa em dois momentos. Um primeiro momento onde vamos trabalhar um texto da Palavra do Senhor, constante do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, o verso 17 e o verso 18. Se você tiver uma Bíblia, puder apanhar, Lucas 17, 17 e 18, onde nós lemos o seguinte: Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Esses dois versículos. Por que eu trago essa palavra nesse momento? Porque eu sou adepto de uma programação que a Igreja Evangélica Brasileira adotou, que é a comemoração do Dia de Ação de Graças. Na verdade é um evento americano, mas por que não copiar aquilo que é bonito? Por que não adotar uma prática, uma postura que desperta o melhor de nós? Os americanos, eles têm por hábito, no último final de semana do mês de novembro, reunirem as suas famílias e fazerem um grande banquete, uma grande refeição, chamando de Ação de Graças. Eles agradecem por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, e eles fazem isso reunindo os seus familiares. Talvez, eu possa estar enganado aqui, mas talvez seja uma das datas mais comemoradas e mais festejadas para os americanos. E alguns, vamos dizer assim, segmentos no Brasil têm adotado essa prática. E nós, Igreja do Nazareno, Casa do Pai aqui em Lages, nós adotamos essa prática de uns anos para cá, e tem sido um dos nossos cultos mais marcantes na igreja. E nós comemoramos essa data recentemente, e eu levei essa palavra proporcionando um tempo de reflexão, onde esses dois versículos nos remetem à cura dos 10 leprosos. Creio que seja um texto bastante conhecido de todos, não é? Onde o texto nos apresenta 10 homens, 10 pessoas com o mesmo problema. Presta atenção nesse detalhe. 10 pessoas que tinham o mesmo problema. Eles tinham uma doença chamada lepra, que hoje é conhecida como hanseníase. E essa doença, ela era uma doença degenerativa. Ela, vamos dizer assim, possibilitava que as extremidades do corpo fossem, vamos dizer assim, literalmente apodrecendo, caindo as carnes, e a pessoa ia perdendo partes do corpo, como o nariz, boca, as orelhas, a parte das mãos, algumas partes das costas, os pés. Então era uma doença muito terrível. E essas 10 pessoas com o mesmo problema buscavam a mesma misericórdia. Olha que coisa linda, coisa interessante. 10 homens com o mesmo problema, com a mesma doença, buscando a mesma misericórdia. No versículo de número 13 está escrito assim: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles correm até a pessoa de Jesus e começam a gritar, começam a gritar, literalmente gritar. A dor nos ensina a gemer, e a dor nos ensina a gritar. Quando a dor é muito grande, quando o problema é avassalador, quando nós estamos no limite da nossa angústia, da nossa tristeza, nós vamos buscar ajuda, nós vamos buscar auxílio. E eles começaram a dizer: compadece-te de nós, Senhor, tem compaixão de nós. Estão buscando a mesma misericórdia. E quando eles chegam diante de Jesus, os 10 homens, versículo de número 14, estou no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, agora no versículo 14. Ao vê-los, e Jesus sempre vê, presta atenção nesse detalhe, Jesus sempre vê. Ao vê-los, Jesus os colocou debaixo da mesma ordem. Jesus disse: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Talvez eles devem ter pensado assim: como assim? Nós estamos aqui buscando a tua presença, nós estamos gritando diante do Senhor, nós estamos pedindo pela tua misericórdia, e o Senhor nos dá o mandamento de ir e apresentar-se, ou de nos apresentarmos aos sacerdotes. Que é isso? O Senhor não vai orar conosco, o Senhor não vai impor as mãos, não vai ungir a gente com óleo? Como que o Senhor dá essa ordem para nos apresentarmos aos sacerdotes? Na época,
na época da lei, quem tinha autoridade para declarar a sanidade de uma pessoa eram os sacerdotes. Eles faziam uma avaliação física da pessoa e eram eles que julgavam se a pessoa estava apta ou não ao convívio familiar. Quero destacar isso, convívio familiar. Os leprosos, eles não tinham vez e nem voz e eles não podiam conviver em sociedade, uma vez que a sua doença era contagiosa. Então, formavam-se colônias onde aquelas pessoas eram literalmente jogadas. Elas eram expulsas do convívio familiar, elas eram expulsas do convívio em sociedade e elas viviam dos restos, elas viviam da caridade, elas viviam de algumas pessoas que iam lá e faziam doações de alimentos para que não morressem. Então veja bem, quando Jesus diz ide e apresentai-vos aos sacerdotes, eles não tinham noção do que iria acontecer com eles. Não tinham noção. Eles estavam debaixo de um mandamento, de uma ordem. Ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Então aqueles homens começaram a caminhar, começaram a obedecer, e aqui eu quero frisar algo muito importante, a questão da obediência. Nós achamos que a cura, a restauração, ela vem porque a pessoa fez 7 semanas de não sei o que lá e uma campanha de não sei o que lá. Gente, isso é tudo conversa fiada. Desculpe falar, mas é enganação. A Bíblia não fala disso, a Bíblia não ensina sobre isso, a Bíblia diz que é por graça e é por fé. Então aqueles homens começaram a caminhar e no momento em que aqueles homens caminham, eles perceberam que estavam sendo curados. Então é na obediência, é no processo da obediência, no momento em que nós dispomos o nosso coração para obedecer às ordens, por mais absurdas que elas pareçam, é que a cura e a restauração começa a acontecer na nossa vida. Quero frisar, é pela obediência. É à medida que nós caminhamos em obediência que Deus vai percebendo o estado do nosso coração. E aquelas pessoas começaram a caminhar e de repente eles percebem que os seus dedos estão de volta. E o outro olha para o outro e fala assim, o seu nariz, a sua orelha, e eles começam a perceber que alguma coisa sobrenatural estava acontecendo. A Bíblia diz, e indo eles foram purificadas. Foi no processo, foi na caminhada, foi na obediência que a cura e a restauração aconteceu. Então nós temos aqui 10 homens com a mesma doença, 10 homens buscando a mesma misericórdia, 10 homens debaixo da mesma ordem e 10 homens debaixo da mesma unção de cura e de restauração. Os 10 receberam a mesma coisa. Isso é graça. Isso é graça, é favor imerecido. É o que nós não merecemos, mas Deus nos dá, Deus nos oferece. A graça nos torna iguais. Deus não trata ninguém com diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Para esse é tal coisa, para aquele é tal coisa. A graça, a salvação, o perdão, a misericórdia, a cura e tudo mais. É tudo igual para todo mundo. Isso precisa ficar claro no seu coração. Então aqueles homens estavam debaixo da mesma bênção. Mas um deles, e aqui eu quero dar o destaque, um deles, entre os 10, um deles tinha um coração diferenciado. O versículo 15 diz, um dos 10, vendo que fora curado. Ou seja, ele percebeu que havia uma sobrenaturalidade operando. Ele percebeu que havia algo diferente. Ele disse, meu Deus, eu estou diferente, eu estou curado, eu estou restaurado. Então o coração dele foi sentindo um desejo de voltar à fonte da bênção. Presta atenção nisso aqui. Os outros 9 continuaram caminhando em direção ao templo, em direção ao sacerdote, para se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse atestar a sua cura. Mas aquele um homem, ele resolve voltar, porque ele percebeu na sua vida o milagre. O verso 15 diz, vendo que fora curado. Ou seja, o milagre, ele foi perceptível. O milagre, ele foi palpável. Ele foi sentido, ele foi visto por aquela pessoa. Então ele percebeu que havia um grande Deus operando. Há sempre um Deus soberano, um Deus nos céus que age de maneira sobrenatural. E ele então volta à fonte da bênção que era Jesus. E o versículo 15 diz que ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Quero frisar essas duas coisas. Ele voltou dando glória a Deus em alta voz. O que é que nós fazemos, ou que atitude nós tomamos
quando nós percebemos os grandes feitos de Deus na nossa vida. Veja bem, nós estamos passando por quase 2 anos de um tempo de pandemia. Nós perdemos muitas pessoas amadas, muitas pessoas queridas. Perdemos sim. Eu perdi amigos, eu perdi gente querida. Pessoas da igreja perderam seus entes. Mas nós temos muitos testemunhos de cura e de restauração. Eu chorei no domingo quando a igreja festejou, fez o seu culto de ação de graças. E as pessoas foram ao altar e elas disseram: olha, eu quero oferecer um culto de ação de graças ao Senhor, porque eu deveria estar morto pelo Covid e eu estou bem, estou restaurado. Então os testemunhos começaram a brotar. O que é que nós fazemos quando nós percebemos os grandes milagres de Deus? O que acontece lá dentro do nosso coração? Será que acontece a mesma coisa que aconteceu com esse homem que resolveu voltar dando glória a Deus? Em voz alta, ou seja, ele não escondeu. Ele não ficou para si. Eu gosto disso, eu gosto dos detalhes da Bíblia. Ele não ficou para si, ele foi compartilhando, ele foi dizendo: quem sabe eu tenho um grande Deus, um Deus que agiu na minha vida, que mudou a minha história. Eu estava fadado a viver longe da minha família para o resto da vida, eu não tinha mais chance de conviver em sociedade. Olha eu aqui, gente. Eu posso estar de volta à minha casa, eu posso abraçar a minha esposa, eu posso abraçar os meus filhos, eu posso voltar a ser uma pessoa útil na sociedade, eu posso voltar a trabalhar, usar as minhas mãos para o trabalho. Imagina quanta coisa estava fervilhando e borbulhando naquele coração. Você consegue imaginar isso? Dar glória a Deus pelos grandes feitos, por sua grande ação, por tudo aquilo que Ele maravilhosamente bem tem feito. Eu creio que esse homem, ele nos envergonha, porque muitas vezes a gente fica quietinho, a gente não dá testemunha, a gente não fala, e ele faz em voz alta. A minha pergunta é: seus vizinhos sabem que você serve um grande Deus? Os seus vizinhos percebem quando os milagres acontecem? Eu sempre digo assim, eu falo lá em casa: gente, mais devagar o coisa, baixa um pouquinho a voz, os vizinhos não precisam ouvir o que nós estamos falando. A nossa casa é uma casa cheia de festa, é uma casa cheia de algazarra. Os vizinhos sabem exatamente quando nós estamos em casa. Casa de crente, casa de cristão, precisa ser uma casa alegre. Chega do tempo de tristeza, chega desse tempo de choro, de lamento, de lamúria. Nós precisamos voltar a pulsar com muita alegria por aquilo que Deus está fazendo. Esse homem foi para a presença de Jesus, dando glória em alta voz, e o versículo 16 diz que ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. No Antigo Testamento, a palavra equivalente para adoração indica prostração. No Novo Testamento, a palavra equivalente no grego indica prostração. Adoração é prostração. Adoração é colocar a cara no pó. É quando você está diante de uma pessoa que você reconhece o poder e a autoridade e você se reverencia. Os orientais trabalham isso melhor do que a gente. Nós aqui, nós somos um pouco arrogantes muitas vezes na nossa postura, mas os orientais eles sabem como se curvar, como agradecer, como reconhecer uma autoridade. Sabe o que eu lembro aqui agora? Eu lembro do tempo que eu estive em Angola, na África. As pessoas vinham e elas literalmente se prostravam na minha frente, elas se curvavam e eu dizia: não faça isso, não faz isso, eu não preciso disso. E o pastor Eduardo Cupango, ele chegou, me pegou no braço, ele me levou para o lado e falou assim: não tire isso deles, não tire isso deles. Quando eles reconhecem Deus na vida de uma pessoa, eles tratam dessa maneira. E meio constrangido, meio sem jeito, eu permiti que aquilo acontecesse, mas é muito estranho para nós. Mas de outro lado eu entendo. Quando nós estamos diante de uma autoridade, quando nós reconhecemos a grandeza daquela pessoa, nós cumprimentamos com reverência. Aqui diz o texto que ele se prostrou, colocou o rosto em terra, ou seja, é como se ele dissesse: olha, eu não sou nada, eu sou ninguém, mas o Senhor é tudo, o Senhor me curou, foi o Senhor que me restaurou, a minha cura veio de ti. Ele se prostra com o rosto em terra, na posição do verdadeiro adorador. E diz o texto no verso 16: agradecendo-lhe. E aqui é que eu alegro o meu coração. Agradecendo-lhe. 9 não agradeceram. 1 agradeceu.
Um soube o que é gratidão, um soube reconhecer Deus na sua vida, um soube reconhecer que havia algo maravilhoso em operação. E eu acredito que isso é algo que nós precisamos resgatar, essa gratidão por todas as coisas. Nós precisamos aprender a celebrar, nós precisamos aprender a fazer festa. Esse homem foi o único a quem Jesus disse no verso 19, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então o que ele recebe? Ele recebe a cura. Os outros 9 também receberam a cura, mas ele, por sua atitude de gratidão, ele recebe a salvação. E isso para mim é o essencial. Muitas pessoas são curadas, são restauradas, recebem a bênção, mas a vida eterna é para aqueles que têm um coração grato. É isso que eu aprendo aqui desse texto. Eu aprendo que nós precisamos fazer festa, que nós precisamos celebrar. Nós precisamos deixar de ser aquelas pessoas carrancudas, aquelas pessoas que murmuram, que reclamam de todas as coisas e começar a viver um pouco mais essa alegria pelos grandes feitos do Senhor. Algumas pessoas falam assim, mas, por exemplo, o Natal que a igreja comemora não tem nada a ver com o cristianismo, é uma festa pagã, nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, nós não sabemos a data que ele nasceu. Ah, tá bom, tá certo. E você sabe o dia que ele morreu? E festeja Sexta-feira Santa? Você sabe o dia que Jesus ressuscitou e você comemora a Páscoa? Tem gente aí comemorando tabernáculos, festa dos tabernáculos que não tem nada a ver com a fé cristã e celebram e festejam. E você acha que eu, Marcos, e a igreja que eu pastoreio, que eu vou entregar essa festa na mão do inimigo e dizer eu não vou festejar o Natal porque ela é uma festa pagã? Eu vou celebrar essa festa do jeito que a Bíblia ensina e eu vou me alegrar porque o meu Jesus, ele se fez carne e ele veio habitar entre nós, ele andou entre nós e fez grandes coisas e fez milagres e fez sinais, foi para a cruz, realizou o plano de salvação, venceu a morte, ressuscitou, Deus o levou, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde virá para julgar os vivos e os mortos, que é a nossa declaração de fé. Nós vamos deixar de celebrar, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Vocês crentes aí ficam fazendo festa de ação de graças, é uma festa americana, ficam importando essas festas americanas. Gente, eu vou celebrar a ação de graças e vou fazer isso todos os anos, com muita alegria no meu coração. Por quê? Porque eu sei que há um grande Deus em operação. Eu vou dizer uma coisa para você, você vai ficar chateado comigo, mas eu vou dizer, deixa de ser chato. Você precisa deixar de ser chato e ficar criando problema por isso, por aquilo e mais aquilo. Aquela pessoa que ninguém gosta de ficar perto porque está sempre reclamando e murmurando. Viva a alegria da fé cristã. A fé cristã é algo alegre. Eu fiz uma escolha de viver da maneira mais alegre possível. E olha que eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu queria deixar essa palavra para você pensar, para você refletir. Esse é o primeiro ponto. Depois, no final, nós voltamos para orar. O segundo ponto desse nosso encontro com muita alegria eu gostaria de compartilhar com vocês nesse culto de ação de graças e também esses dias na igreja do Nazareno em Itatiba, em São Paulo, eu fiz o lançamento do meu último livro. E esse livro se chama A Tristeza Veio e Quis Ficar. É algo interessante isso, muito interessante. Porque a tristeza, ela não bate, ela não pede licença, ela simplesmente vem e ela entra, ela é uma visita indesejada. E se ela entrar, sabe o que ela vai fazer? Ela vai procurar aquela sua cadeira de balanço, ela vai procurar aquela rede preguiçosa, aquele sofá gostoso, e ela vai querer ficar, ela vai querer achar um lugar de permanecer. E ela faz isso. Isso aconteceu comigo no ano passado. Eu vivi um período muito difícil, muito complicado, um período de muita tristeza, de profunda tristeza, onde eu pensei em largar o ministério, onde eu pensei em uma série de bobagens. Eu passei por uma tristeza muito grande. Essa tristeza veio, ela entrou, mas eu não deixei ela ficar. Eu encontrei ajuda, eu encontrei pessoas que me amaram, eu encontrei pessoas que foram pacientes comigo, eu encontrei o aconchego do lar, o aconchego da família, uma esposa linda e maravilhosa que nunca me deixa, que nunca me abandona, que está sempre do meu lado, com muita alegria. Então voltar para casa sempre foi o meu alento.
encontrei na palavra do Senhor princípios e valores que eu quis colocar aqui para ajudar muitas pessoas. Então, eu quero compartilhar isso com você, deixar essa bênção. Você pode encomendar esse livro junto comigo no telefone que vai ficar aí embaixo. Então, se você quiser me abençoar adquirindo esse exemplar, não importa para onde, eu envio para você, eu mando para você, né? Coloco no correio, chega nas suas mãos, já tenho enviado para alguns e faço isso com você também. A tristeza veio e ela quis ficar. Nós precisamos aprender a celebrar na presença do Senhor. Nós precisamos aprender a deixar a alegria entrar aqui dentro e ela permanecer aqui. A nossa vida cristã, ela precisa ser de extrema alegria, porque Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e Ele o será para sempre. O Deus da celebração, o Deus da festa. Nós aprendemos com este homem aqui a voltar ao lugar certo, à fonte de toda alegria. Nós aprendemos a voltar à fonte de toda cura e de toda restauração. E é essa mensagem que eu quero deixar com você. Convido você para nós orarmos neste momento. Meu Pai amado, com muita alegria no coração, eu agradeço, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu agradeço porque o Senhor não muda. Eu agradeço porque o Senhor continua sendo o mesmo. Eu agradeço porque o Senhor é a fonte de toda cura e de toda restauração. Não importa o tamanho do problema ou da dor que nós tenhamos. Nós queremos aprender com este único homem, entre esses 10 leprosos, a recorrer à pessoa de Cristo, à pessoa de Jesus, a derramar perante Ele a nossa dor, a nossa preocupação, os nossos problemas, as nossas enfermidades, deixar diante dEle, clamar por sua misericórdia, clamar por sua unção de cura e receber o que o Senhor tem de maneira abundante, que é a tua graça sobre nós. Abençoa esta casa, abençoa esta família, em nome de Jesus, e jamais permita, Deus, que a tristeza entre e que ela encontre um lugar para ficar. Permita, Deus, que essa casa experimente a alegria do Senhor e sempre essa alegria presente, restaurando, motivando, incentivando, que é a pessoa do próprio Senhor Jesus. Eu peço a tua bênção e oro sempre em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Valeu, gente. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Não esqueçam, Lucas 17, do verso 11 até o verso 19, a lição de gratidão de um homem, e nós precisamos imitar esse exemplo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos